Esta é a história de Pôncio Pilatos, governador romano da província de Judeia, entre aproximadamente 26 e 36 depois de Cristo. Pilatos presidiu o julgamento de Jesus após ele ser preso e levado a ele pelos líderes religiosos judeus, o Sinédrio, liderado por figuras como Caifás. Os sacerdotes acusaram Jesus de se autoproclamar rei dos judeus, o que, sob a lei romana, poderia ser interpretado como traição contra o imperador, um crime punível com a morte. Era o ano 26 depois de Cristo. O Império Romano, uma máquina de guerra e poder, estendia seus braços de ferro por todo o mundo conhecido. Das florestas escuras da Germânia às areias escaldantes do Egito, Roma governava com uma única lei: obediência. Mas, em uma província distante, um homem chamado Pôncio Pilatos estava prestes a receber um chamado que mudaria sua vida, e sem que ele soubesse, o curso da história. Pôncio Pilatos não era um nome que ecoava nos corredores de mármore do Senado romano. Ele não nasceu entre os patrícios de capas púrpuras, nem carregava o peso de uma linhagem nobre. Era um cavaleiro, um membro da ordem equestre, a classe média dos guerreiros e administradores de Roma. Provavelmente veio de uma família modesta, talvez do interior da Itália, quem sabe da região montanhosa da Sâmnia ou da Úmbria. Seu nome, Pôncio, sugere origens humildes, enquanto Pilatos, que pode significar o lanceiro, talvez seja um eco de algum antepassado que brandiu uma arma em nome de Roma. Como ele subiu na hierarquia? Não sabemos ao certo. Os registros são silenciosos, como se o passado de Pilatos fosse uma página rasgada de um livro antigo. Mas podemos imaginar anos de serviço nas legiões, marchando sob o sol ardente ou enfrentando chuvas geladas nas fronteiras do Império. Talvez tenha lutado contra tribos rebeldes no Reno ou supervisionado caravanas de grãos na Gália. Ele era um homem prático, ambicioso, mas sem o brilho dos grandes generais como César ou Augusto. Um burocrata com uma espada, útil, mas descartável. Naquela época, Roma era governada por Tibério, o segundo imperador, um homem sombrio e desconfiado que herdara o trono de Augusto. Tibério não era amado. Seus olhos estavam sempre voltados para as províncias, onde a rebelião era uma faísca pronta para explodir. E foi ele quem escolheu Pilatos para uma missão ingrata: governar a Judéia, uma terra pequena, mas turbulenta, onde os habitantes adoravam um único Deus e desprezavam os estandartes de Roma. Talvez Pilatos tivesse um patrono influente, quem sabe Lúcio Sejano, o braço direito de Tibério, conhecido por nomear homens leais e duros para postos difíceis. Imagine a cena. Pilatos, em sua túnica vermelha de oficial, recebe a ordem em uma sala de pedra fria, talvez em Roma, ou em uma guarnição militar. Um pergaminho selado com o timbre imperial é entregue em suas mãos. Prefeito da Judéia, diz o título. Não era um cargo glorioso. A Judéia não era a rica Síria, com suas cidades douradas, nem o Egito, o celeiro do Império. Era uma província de poeira e revoltas, um lugar onde governadores eram testados e muitas vezes quebrados. Mas para Pilatos era uma chance de provar seu valor, de ganhar ouro e prestígio, de subir mais um degrau na escada escorregadia do poder romano. Então ele partiu, com sua esposa, cujo nome a história mal sussurra, e um pequeno séquito de soldados. Pilatos atravessou o mar Mediterrâneo rumo ao leste. Não sabia, é claro, que estava navegando para um destino maior do que qualquer promoção. Em Jerusalém, uma cidade de templos e tumultos, seu nome seria gravado para sempre, não por suas vitórias, mas por um julgamento que ele nunca poderia prever.
Quando Pôncio Pilatos pisou pela primeira vez na Judéia, o sol ardia como uma fornalha sobre as colinas pedregosas. Era o ano 26, e o ar trazia o cheiro de poeira, incenso e algo mais, um murmúrio de descontentamento. Ele não chegava como um conquistador em um cavalo branco, mas como um administrador romano com uma túnica suada e um olhar duro. À sua frente, uma terra prometida para alguns, mas um campo de batalha para outros. A Judéia não era um lugar para os fracos, e Pilatos logo descobriria que governá-la seria como segurar uma cobra pelo rabo. A Judéia era uma província pequena, quase insignificante no mapa vasto do Império Romano, um retalho de terra espremido entre o mar Mediterrâneo e o deserto, com Jerusalém como seu coração pulsante. Mas não se engane, essa terra era um vulcão adormecido. Seus habitantes, os judeus, viviam sob o jugo de Roma há décadas, desde que Pompeu marchara sobre Jerusalém 90 anos antes. Eles pagavam impostos, suportavam guarnições romanas, mas nunca se curvavam de verdade. Adoravam um único Deus, um Deus invisível, que não tolerava rivais, e viam os estandartes de Roma como uma afronta, uma idolatria ambulante. Pilatos estabeleceu sua base em Cesareia, uma cidade portuária construída por Herodes, o Grande, com templos reluzentes e um porto que fervilhava de navios. Mas seu verdadeiro palco seria Jerusalém, a cidade sagrada, onde ele ia durante as festas religiosas para manter a ordem. E foi lá que ele deu seu primeiro passo em falso. Logo após chegar, Pilatos ordenou que seus soldados marchassem para a cidade carregando estandartes romanos, varas altas, coroadas com a águia dourada e a imagem do imperador Tibério. Para Roma, era um símbolo de poder. Para os judeus, era uma profanação. Uma multidão furiosa se reuniu diante de sua residência, gritando, implorando, exigindo que ele removesse aquelas imagens pagãs do solo sagrado. Imagine a cena. Pilatos, de pé em um balcão de pedra, olhando para baixo enquanto milhares de vozes ecoavam como um trovão. Ele era um homem de Roma. Não entendia, ou talvez não quisesse entender, o peso daquela fé. Após dias de protestos, ele cedeu, mas não sem ressentimento. Mandou retirar os estandartes, mas o recuo deixou um gosto amargo em sua boca. Era uma vitória para o povo, mas uma humilhação para o prefeito. E o pior estava por vir. Não demorou muito para Pilatos tentar deixar sua marca. Jerusalém precisava de água. O crescimento da cidade exigia mais do que os poços antigos podiam oferecer. Então, ele planejou um aqueduto, uma obra digna de Roma, para trazer água das colinas distantes. Mas havia um problema: o dinheiro. Pilatos não hesitou. Pegou fundos do tesouro do templo, o coração financeiro e espiritual dos judeus, para pagar o projeto. Quando a notícia se espalhou, foi como jogar óleo no fogo. Milhares marcharam novamente. Dessa vez, não apenas com palavras, mas com pedras nas mãos. Pilatos respondeu com força. Soldados infiltrados na multidão massacraram os revoltosos. O sangue escorreu pelas ruas de pedra e o nome de Pilatos tornou-se sinônimo de crueldade. Esses primeiros anos mostram quem era Pôncio Pilatos. Um homem prático, obstinado, mas cego às sutilezas da terra que governava. Ele queria ordem, progresso, a aprovação de Roma, mas não percebia que cada passo seu acendia mais ódio. O historiador Flávio Josefo, que escreveu sobre ele décadas depois, o descreve como um governante severo, inflexível, alguém que desprezava os costumes locais. Já Filo de Alexandria, um filósofo judeu da época, vai além. Chama Pilatos de corrupto, violento, um tirano de pequena escala. Verdade ou exagero, uma coisa é certa: ele não era amado. Assim, os dados estavam lançados. Pilatos governava com punho de ferro, mas os judeus não se curvavam tão fácil. E enquanto ele tentava domar essa província rebelde, um homem começava a caminhar pelas estradas da Galileia, um pregador chamado Jesus, cujas palavras logo ecoariam até Jerusalém. O palco estava pronto. O conflito apenas começando.
Longe das muralhas de Jerusalém, onde Pôncio Pilatos tentava sufocar revoltas com mãos de ferro, outra história começava a se desenhar. Nas colinas verdes da Galileia, a noroeste da Judeia, um homem caminhava entre vilarejos de pedra e poeira. Seu nome era Jesus, um carpinteiro de Nazaré, uma vila tão pequena que mal aparecia nos mapas. Ele não carregava espadas nem estandartes, mas suas palavras eram como vento em um campo seco, silenciosas no início, mas capazes de acender um incêndio que Roma nunca imaginou. Era o início dos anos 30 depois de Cristo. A Judéia fervia sob o domínio romano, mas a Galileia, governada por Herodes Antipas, um rei fantoche de Roma, ainda guardava um ar de simplicidade. Lá, as pessoas viviam da terra. Pescadores lançavam redes no mar da Galileia. Pastores guiavam ovelhas pelas encostas. E artesãos como Jesus moldavam madeira em oficinas escuras. Mas algo mudou. Por volta dos 30 anos, ele deixou suas ferramentas de lado e começou a pregar. Não era um discurso de revolta armada, como os zelotes que sonhavam expulsar Roma. Era algo maior, um reino de Deus, um chamado à justiça, ao amor, ao perdão. Imagine as cenas. Jesus à beira de um lago, com o sol refletindo nas águas, falando a uma multidão que crescia a cada dia. Ele contava histórias simples, parábolas sobre sementes, pescadores, reis, mas que mexiam com os corações. Bem-aventurados os pobres, dizia. O reino de Deus está próximo. Pescadores como Pedro e André largaram suas redes para segui-lo. Doentes vinham mancando ou carregados em macas, clamando por cura. E ele os tocava, dizia-se, com mãos que pareciam carregar um poder além deste mundo. Em pouco tempo, os boatos correram como fogo. Um profeta surgiu entre nós, mas nem todos ouviam com admiração. Na Judéia e na Galileia, os líderes religiosos, fariseus, saduceus, escribas, começaram a franzir o senho. Jesus não seguia as regras como eles queriam. Ele comia com pecadores, curava no sábado, desafiava as tradições que eles guardavam como tesouros. Pior ainda, suas palavras sobre um reino soavam perigosas. Para os saduceus, que controlavam o templo em Jerusalém e colaboravam com Roma, qualquer agitação era um risco. Para os fariseus, era uma afronta à lei. E então, ele fez algo que selou seu destino. Entrou em Jerusalém, montado em um jumento, recebido por uma multidão que agitava ramos de palmeira e gritava: Hosana ao filho de Davi. Era a semana da Páscoa, a maior festa dos judeus, quando Jerusalém inchava com peregrinos de todos os cantos. As ruas estreitas ecoavam com cânticos e o tilintar de moedas no templo. Mas naquele ano, a tensão era palpável. Pilatos já estava na cidade, vindo de Cesareia, com soldados extras para evitar tumultos. A Páscoa sempre trazia o risco de revoltas. Então, Jesus chegou. Ele não apenas entrou como um rei humilde, ele foi ao templo, virou as mesas dos cambistas e chamou o lugar sagrado de covil de ladrões. Para os líderes do Sinédrio, como o sumo sacerdote Caifás, isso foi o limite. Eles se reuniram em segredo, sob a luz trêmula de lâmpadas a óleo, e decidiram: esse homem precisa morrer. Mas havia um problema. Os líderes judeus não tinham poder para executar ninguém. Só Roma podia dar a sentença de morte. E foi aí que o caminho de Jesus começou a se cruzar com o de Pilatos. Caifás e seus aliados armaram uma acusação perfeita. Jesus se dizia Rei dos Judeus, um título que, aos olhos de Roma, era traição, um crime punido com a cruz. Eles sabiam que Pilatos, com seu histórico de brutalidade, não hesitaria em esmagar mais uma ameaça. Ou, pelo menos, era o que esperavam. Um homem comum, um pregador das colinas, estava prestes a ficar frente a frente com o poder de Roma. Assim, as peças se moviam no tabuleiro. Enquanto Jesus falava de um reino eterno, os homens ao seu redor viam apenas poder terreno e perigo. O palco estava armado em Jerusalém e Pôncio Pilatos, quer soubesse ou não, estava prestes a entrar em uma história que ecoaria por milênios. O que aconteceu depois é o que veremos no próximo capítulo.
A manhã estava apenas começando em Jerusalém, mas o ar já pesava com o cheiro de suor, medo e expectativa. Era a Páscoa e as ruas estreitas da cidade zumbiam com peregrinos. Mas naquele dia, todos os olhos se voltavam para o pretório, a fortaleza de pedra, onde Pôncio Pilatos, o prefeito romano, erguia seu tribunal. Diante dele, algemado e silencioso, estava Jesus de Nazaré, um homem acusado de se autoproclamar rei. Um julgamento que deveria ser rápido, rotineiro, estava prestes a se tornar algo que nem Pilatos, com toda a sua experiência, poderia controlar. O pretório era um lugar austero, com colunas altas e o eco de botas romanas contra o chão de pedra. Pilatos, sentado em sua cadeira de juiz, vestia uma túnica escarlate e um manto que tremulava com a brisa da manhã. À sua frente, os líderes do Sinédrio, Caifás, Anás e outros sacerdotes, apontavam dedos acusadores. Ele se diz rei dos judeus, gritavam. Incita o povo contra César, para Roma. Essas palavras eram veneno. Traição significava morte. Mas quando Pilatos olhou para o prisioneiro, viu algo estranho. Um homem de túnica simples, com o rosto marcado pela noite de interrogatórios brutais, mas que não gritava, não implorava, apenas olhava. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, com a voz cortante de quem já lidara com dezenas de rebeldes. A resposta de Jesus foi enigmática. Tu o dizes. Não era uma confissão, mas também não era uma negativa. Pilatos franziu a testa. Ele era um homem prático. Lidava com fatos, não com filosofias. Que é a verdade? Disparou, quase como um desafio, quando Jesus falou de um reino que não era deste mundo. Mas as respostas não importavam tanto quanto a multidão lá fora, que crescia e rugia como um mar enfurecido. Pilatos sabia. A Páscoa era um barril de pólvora, e ele não queria uma revolta em suas mãos. Então veio a surpresa. Pilatos não encontrou culpa clara em Jesus. Não vejo crime neste homem, declarou, talvez esperando encerrar o caso. Mas os sacerdotes não desistiram. Ele agita o povo desde a Galileia até aqui, insistiam. Galileia? Isso deu a Pilatos uma ideia. A região era governada por Herodes Antipas, que estava em Jerusalém para a festa. Ele enviou Jesus a Herodes, esperando se livrar do problema. Mas Herodes, após zombar do prisioneiro, devolveu-o ao pretório. O jogo estava de volta nas mãos de Pilatos e o tempo estava se esgotando. De repente, uma tradição entrou em cena. Durante a Páscoa, Roma permitia libertar um prisioneiro como gesto de boa vontade. Pilatos viu uma saída. Ofereceu à multidão uma escolha: Jesus, o pregador, ou Barrabás, um rebelde violento preso por assassinato. Ele deve ter pensado que o povo escolheria o homem pacífico, mas a multidão, inflamada pelos sacerdotes, gritou como uma só voz: Barrabás! Queremos Barrabás! E então o coro mortal: crucifique-o! Crucifique Jesus! Pilatos ficou atônito. Ele tentou argumentar, mas os gritos só aumentavam, ecoando pelas muralhas do pretório como um trovão. Preso entre a lógica e o caos, Pilatos fez um gesto que ficaria na história. Chamou um servo, pegou uma bacia de água e lavou as mãos diante da multidão. Estou inocente do sangue deste homem, disse, com a voz firme, mas talvez tremendo por dentro. Era um ato teatral, um jeito de dizer que a decisão não era dele, mas ninguém se enganava. Ele deu a ordem. Soldados levaram Jesus para ser açoitado, coroado com espinhos e preparado para a cruz. E como toque final, Pilatos mandou escrever uma placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Os sacerdotes protestaram: não escreva Rei dos Judeus, mas que ele disse ser rei. Pilatos, com um raro lampejo de ironia, respondeu: o que escrevi, escrevi. Assim terminou o julgamento. Pilatos tomou uma decisão, mas será que ele realmente tinha escolha? Entre a multidão sedenta de sangue e o poder de Roma, ele escolheu o caminho mais fácil. A cruz já estava à espera e o destino de Jesus estava selado. Mas o que veio depois daquele dia mudou tudo, para o mundo e até para o próprio Pilatos. O sol escaldante de Jerusalém pairava alto no céu, mas uma sombra começava a se formar. Uma sombra longa e irregular, projetada por uma cruz de madeira áspera. Era o dia da execução, poucas horas após o julgamento no pretório. Pôncio Pilatos dera a ordem, lavara as mãos, mas o peso do que estava por vir parecia pairar no ar como uma nuvem negra. Jesus de Nazaré, o homem que falava de um reino eterno, agora caminhava para a morte, e com ele algo
novo estava prestes a nascer. Os soldados romanos não perderam tempo. Após o julgamento, Jesus foi açoitado com um flagelo cruel, tiras de couro cravejadas de ossos e metal que rasgavam a pele. Uma coroa de espinhos foi cravada em sua cabeça, um deboche ao título de Rei dos Judeus. Enfraquecido, ele foi forçado a carregar a trave horizontal da cruz pelas ruas de Jerusalém, um trajeto curto, mas brutal, até um monte chamado Gólgota, o lugar da caveira. A multidão o seguia. Alguns choravam, outros zombavam, enquanto o som dos martelos já ecoava à distância. No Gólgota, o ritual romano se desenrolou com precisão fria. Pregos de ferro atravessaram as mãos e os pés de Jesus, fixando-o à cruz entre dois ladrões. Acima de sua cabeça, a placa ordenada por Pilatos, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, brilhava ao sol, escrita em hebraico, grego e latim para que todos lessem. Os sacerdotes, ainda furiosos, observavam de longe, satisfeitos por silenciar a ameaça. Mas algo estranho aconteceu. Segundo os relatos, o céu escureceu por 3 horas, como se a própria natureza protestasse. Um terremoto sacudiu a terra e um centurião romano, endurecido por anos de batalhas, olhou para a cruz e murmurou: verdadeiramente, este homem era justo. Enquanto isso, Pilatos voltara ao pretório. Ele podia ouvir os ecos distantes dos gritos e marteladas, mas seu trabalho para ele estava feito. Ou assim pensava. Há um detalhe curioso. Antes da crucificação, sua esposa, uma mulher sem nome na história, enviara-lhe um recado urgente. Não se envolva com esse justo, dissera ela, pois hoje sofri muito em um sonho por causa dele. Era tarde demais. Talvez Pilatos tenha ignorado o aviso, ou talvez tenha sentido um arrepio que não admitiu. Ele era um homem de Roma, afinal, sonhos não governavam suas decisões. Mas aquele dia não seria esquecido tão fácil. Às 3 da tarde, Jesus deu seu último suspiro. Está consumado, disse, e a cortina do templo, o véu que separava o Santo dos Santos, rasgou-se ao meio, como se um segredo antigo tivesse sido revelado. Para os seguidores de Jesus, era o fim de um mestre. Para outros, o início de algo maior. Pilatos, porém, não podia imaginar o que vinha pela frente. Ele permitiu que José de Arimateia, um homem rico do Sinédrio, levasse o corpo para um túmulo. Talvez achasse que, com isso, o caso estava encerrado, uma agitação a menos em sua província rebelde. Mas os rumores já corriam. Os discípulos de Jesus diziam que ele voltaria. Para Pilatos, a crucificação era apenas mais uma execução. Ele já ordenara dezenas, talvez centenas, em seus anos como prefeito. Rebeldes, ladrões, agitadores, todos encontravam o mesmo fim na cruz, um aviso brutal de Roma a quem ousasse desafiá-la. Mas essa cruz era diferente. Enquanto Pilatos voltava à rotina, assinando ordens, supervisionando soldados, as palavras de Jesus continuavam a ecoar nas mentes de quem as ouvira. A multidão que gritara por sua morte começava a se dispersar, alguns com remorso, outros com um fogo novo nos olhos. A cruz foi erguida, o sangue foi derramado e Pôncio Pilatos achou que havia apagado mais uma faísca na Judéia, mas o destino dele ainda estava em jogo. Quando o sol se pôs sobre Jerusalém, naquele dia fatídico, a cruz no Gólgota ficou vazia. O túmulo foi selado e Pôncio Pilatos voltou ao silêncio do pretório. Para ele, a execução de Jesus de Nazaré era apenas mais um problema resolvido, uma página virada em seu livro de ordens e relatórios. Mas o mundo ao seu redor começava a mudar. Rumores estranhos corriam pelas ruas. Um túmulo vazio, visões de um homem ressuscitado. Pilatos, o homem que julgou Jesus, ainda tinha um destino a cumprir, e a história não o deixaria esquecer. Nos anos seguintes, Pilatos continuou como prefeito da Judéia. Ele governava com a mesma mão pesada que o tornara temido e odiado. A crucificação de Jesus não mudou sua rotina. Impostos eram coletados, revoltas eram esmagadas e relatórios eram enviados a Roma. Mas algo pairava no ar. Os seguidores de Jesus, agora chamados de cristãos, cresciam em número, pregando
que seu mestre vencera a morte. Para Pilatos, isso era irrelevante. Ele lidava com rebeliões tangíveis, não com crenças, até que cerca de 10 anos depois, em 36 depois de Cristo, seu passado o alcançou. Foi na Samaria, uma região vizinha à Judéia, que o fim começou. Um profeta samaritano surgiu, prometendo revelar tesouros sagrados no Monte Gerizim. Centenas de fiéis se reuniram, alguns armados, prontos para seguir o líder. Pilatos viu uma ameaça, mais uma revolta em sua província inquieta. Ele agiu como sempre. Enviou soldados, bloqueou o monte e massacrou os samaritanos sem piedade. Corpos caíram nas encostas e o sangue manchou a terra. Mas dessa vez, ele foi longe demais. Os samaritanos, embora desprezados pelos judeus, tinham voz. Eles enviaram uma queixa formal a Vitélio, o governador da Síria e superior de Pilatos, acusando-o de brutalidade desmedida. Vitélio, um homem astuto e leal ao imperador Tibério, não hesitou. Ordenou que Pilatos voltasse a Roma para se explicar. Imagine a cena. Pilatos, agora com quase uma década de governo na Judéia, deixa Cesareia em um navio, atravessando o Mediterrâneo com o peso de uma carreira em jogo. Era o fim de 36 ou início de 37. Quando chegou a Roma, porém, o mundo havia mudado. Tibério estava morto e Calígula, um jovem instável, tomara o trono. Não sabemos o que aconteceu no julgamento de Pilatos. Os registros se perdem como areia ao vento. Mas o historiador Flávio Josefo sugere que ele foi removido do cargo, uma mancha em sua reputação romana. E depois, o que aconteceu com Pôncio Pilatos? Aqui, a história se divide em sombras e lendas. Alguns dizem que ele foi exilado para a Gália, numa região remota perto dos Alpes, onde viveu seus últimos dias em silêncio, assombrado por memórias ou indiferente ao passado. Outros contam uma história mais sombria, que ele foi executado por ordem de Calígula, seu corpo jogado no rio Tibre, como um aviso a governadores fracassados. Há até uma tradição cristã antiga, preservada na igreja copta, que diz que Pilatos se converteu ao cristianismo, atormentado pela culpa, e foi santificado. Em algumas lendas, ele vagueia como um espírito inquieto, lavando as mãos eternamente em busca de paz. A verdade? Ninguém sabe ao certo. Pilatos desapareceu dos registros, um eco distante em um império que seguia em frente. Mas seu nome ficou gravado, não por suas vitórias ou fracassos como governador, mas por aquele julgamento em Jerusalém. Ele foi o homem que entregou Jesus à cruz, um vilão para alguns, um fantoche das circunstâncias para outros, ou apenas um burocrata preso no turbilhão da história. Enquanto o cristianismo se espalhava, transformando Roma de dentro para fora, Pilatos tornou-se uma nota de rodapé que ninguém podia ignorar.